Vamos lá. Na semana passada, nós vimos aquele processo de colonização, certo? Do nosso continente. Vocês estão vendo a parte específica do que hoje é o nosso país, do Brasil, com o Egito. Eu tenho até uma pergunta para vocês. Vocês já viram a União Ibérica com ele? Já deu União Ibérica para vocês? Eu acho que sim. Eu acho que sim, é difícil. Vocês têm que saber o que é a União Ibérica. Você sabe o que é a União Ibérica? Que foi, desculpa. A união entre os países ibéricos, Portugal e Espanha. Por quê? Por causa da coroa de Felipe. Felipe Ele não. já falou, mas Não? vocês, com certeza, para você lembrar disso, ele já falou, certo? Mas foi a morte do Dom Sebastião, certo? O rei Dom Sebastião morre em 1578, 2 anos depois seu tio morre, a coroa portuguesa fica livre, e aí é quando o Filipe II vai entrar na jogada, certo? Filipe II vai acumular a coroa, mas não é ele que vai deixar a coroa livre, ok? Mas é só para tirar uma dúvida de vocês, não se preocupem com isso não, tá bom? Olha só, a gente vai ter, a partir do século XIX, final do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, um processo de transformação do mundo, ok? Eu já falei para vocês e a gente está aqui há muito, há longos meses, né, falando para vocês sobre esses processos de transformação. E a América Espanhola, ela vai ser um desses processos de mudança que nós iremos ter no século XIX e que vão dar as características que a gente vai ter enquanto sociedade hoje, ok? Por exemplo, o nosso modelo de organização do Estado, certo? Hoje, na maioria dos países do mundo, existe um nome que a gente chama de Estado-nação. Beleza, pessoal? Já ouviram falar desse termo, Estado-nação? Já. Já? Mas para explicar, Beleza. não lembro o que é, não. Bom, isso mesmo. O modelo de Estado-nação ele vai confundir muito as pessoas. Por quê? A gente tem no Estado... Ops, aqui não. Deixa eu botar aqui para escrever. A gente vai ter, ok, um Estado moderno que vai ser absoluto. Que é aquele modelo que eu falei muito para vocês, né? Formação dos Estados modernos, rei absoluto, aquela coisa toda, lembra? A gente tem um rei absoluto que concentra o poder do Estado na sua mão, certo? Que a gente vai ter uma sociedade estamental, né? Que a gente vai ter nobreza, família real, clero, e a gente vai ter o terceiro estado. O que mais a gente pode falar de estado moderno absoluto aí, que a gente viu? O que mais que vocês podem falar para todo mundo aqui? Ninguém lembra do que a gente viu. Eu pedi até para vocês jogarem aquele joguinho lá do Conselheiro do Rei. Lembram, não? Ou todos vocês estão dormindo ou não estão escutando a aula do professor? E os poderes do rei são absolutos e ninguém pode questioná-los? Beleza, Ítalo. Perfeito. Tá bom, Rayane. Bom, como é que vai ser a economia de um Estado absoluto, João Vitor? A gente tem um rei concentrando o poder, a gente tem aquele Estado absoluto, aquele Estado todo poderoso, né? E aí, como é que vai ser a economia dele? Vai ser uma economia igual à nossa, por exemplo? Liberal? Não, né? A economia do Estado absolutista, vocês lembram? Eu até falei, é um negócio que antecede o capitalismo e tal, tem outro termo,
Mercantilismo. Isso, perfeito. Economia mercantilista. Mercantilista. Tô ruim de escrever hoje. Isso. O que mais a gente pode falar do Estado absoluto moderno? Podem relembrar, podem voltar a folha do caderno de vocês se quiserem. E aí? O que mais? A gente já falou que o rei ele é absoluto, né? Fortalecimento da burguesia. Boa, boa. Vamos botar burguesia aliada do rei. Beleza? Ela se fortalece se aliando ao rei, né? Religião. Qual vai ser a religião, João Vitor, do Estado absolutista moderno? Protestante. Não. Também. Desculpa. Não, não. Também, certo? Em alguns países como Holanda, né? Inglaterra, a gente tem a reforma protestante, né? Mas na França a gente tem reforma protestante, por exemplo, Não com é Luís na XIV França. com Rei Sol, é católico, né? Concordam Exato. comigo? Mas, de toda Sim. forma, o Estado ele vai ter uma religião oficial, certo? Vai ter uma religião oficial. No caso da França, a Igreja Católica, no caso da Itália também, no caso da Inglaterra, não. Na Inglaterra, a gente tem aquele rei, o Henrique VIII, lembra? Que ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e ele cria uma nova religião, que é a religião anglicana. Existe até hoje, né, pessoal? Religião anglicana, né, que é uma religião protestante. A religião anglicana, né, o movimento anglicanismo, ele nasceu disso. O rei Henrique VIII, né, que era o rei absoluto da Inglaterra, queria se casar de Ele novo. queria casar, gente. Ele queria se casar de novo. Vocês sabem que o casamento pela Igreja Católica ele é uma instituição indissolúvel, então é proibido você se separar e se casar de novo. E aí, diante disso, o rei Henrique VIII começa a estabelecer um jogo de poder, né, muito grande com uma igreja católica dentro da Inglaterra e vai vencer, certo? Criando uma nova religião, um novo movimento religioso, que vai ser chamado de anglicanismo, e no qual o próprio Henrique VIII vai ser o chefe desse movimento religioso, ok? Então, dependendo da sociedade, a gente pode ter religião protestante ou católica, mas sempre a gente vai ter uma religião oficial dentro do Estado quando estamos falando de Estado moderno absoluto. Tudo bem? De boa? Sim, tranquilo. Alguém pode me dar outra característica de um Estado moderno? Vamos queimar nossos neurônios essa hora da manhã para pensar mais? Quem pode me dar outra característica do Estado moderno? Cultura. Surgiu a partir da crise do feudalismo. Perfeito, Miguel. Surgiu a partir da crise do feudalismo. A gente vai ter o nascimento do Estado moderno no momento em que a Idade Média está, o feudalismo está em crise, a Idade Média tá com problema. Porém, Miguel, e para os outros todos, a crise do sistema feudal, ok, não significa que o feudalismo ele vai desaparecer por completo da vida das pessoas, ok? Tanto é que na Revolução Francesa, uma das coisas que os revolucionários vai mais lutar vai ser para abolir os privilégios feudais que ainda existiam. Então, no Estado moderno, a gente ainda tem privilégios feudais, ok? Então, por exemplo, quando um nobre é nobre só porque nasceu, isso é um privilégio feudal dele, cara. Isso é um privilégio feudal. Ou o direito que ele vai ter, que o rei vai dar dele cobrar imposto, por exemplo. A cultura não, certo, João Vitor? A cultura não. Aí a gente vai ter a cultura já vai ser o debate
depois. Mas, assim, de um modo geral, tranquilo com o Estado moderno absoluto, né? Lembrem do Luís XIV, por favor, quando lembrarem desse Estado moderno absoluto. Por que eu estou falando tanto disso? Porque agora, pessoal, a partir do século XIX, a partir desse momento aqui, que a gente está falando, da independência da América Espanhola, a gente vai ter, certo? Que estava acontecendo na Europa e que começa a se espalhar para o mundo, uma nova concepção de Estado, uma nova forma de ver o Estado, uma nova forma de planejar o Estado, uma nova forma de organizar o Estado, certo? A gente vai ter, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, tudo bem, um novo modelo de Estado. Todo mundo entendeu que a gente vai ter uma mudança na forma de pensar o Estado entre o século XVIII e o século XIX. Todo mundo captou esta informação que eu disse? Acredito que sim. Espero. Por quê, pessoal? A partir do século XVIII, a gente vai ter esse modelo aqui, que eu não sei nem se está compartilhando a tela com vocês. Ou vocês ainda estão no slide? Está em fatores. Está em Iluminismo, fatores, independência dos certo? Estados Enfim. Unidos. Tá bom, tem problema não. Aí o que é que acontece? A partir do século XVIII, início do século XIX, quando a gente vai ter, né? A gente vai ter a Revolução Francesa, o poder do rei absoluto ele é quebrado. A gente vai ter uma revolução burguesa que vai transformar a vida das pessoas e que vai transformar a forma com que a gente vê o mundo, né? As relações sociais, a ideia dos nossos relacionamentos e tudo mais. Então, para responder a essa nova visão de mundo, essa construção de mundo que a burguesia e o iluminismo vai elaborar, ok? Vai ser criado o conceito de Estado-nação. Eu vou repetir de novo, nação, certo? Hoje, no mundo, o modelo de Estado que a maioria dos países adota, pessoal, não é o de Estado absoluto moderno, não. É o conceito, é a ideia do Estado-nação. Beleza, pessoal? Vocês conseguem separar, por favor, o que era o Estado moderno absoluto do que a gente vai ter hoje, a partir do século XIX, com o que a gente vai chamar de Estado-nação? Por favor, digam que está tudo bem, digam que vocês entenderam isto, essa diferença que a gente vai ter. Eu entendi. Tudo bem, tranquilo. E aí, o que é que acontece? A ideia de Estado, ela continua, né? Vocês sabem o que é o Estado. Mas muito de vocês não vão saber o que é nação, certo? É esse o principal complicador. Por não saber qual é o conceito de nação, vocês confundem Estado-nação com Estado moderno. Vocês confundem Estado-nação com Estado absoluto. Vocês acham que é tudo a mesma coisa, que é a mesma parada, mas não é, certo? Então, bora lá. O Estado-nação, pessoal, ele é um modelo de organização do Estado, certo? E aí eu quero que vocês mentalizem isso, certo? A gente tem várias formas de pensar e organizar o Estado, certo? Então eu posso tentar organizar o Estado, por exemplo, com eu posso tentar organizar o Estado para... Gente, o que aconteceu aqui? Pronto. Eu posso pensar e organizar o Estado, por exemplo, como um rei absoluto, certo? Então, eu vou ser um rei absoluto e eu vou mandar em tudo no Estado. Então, eu vou organizar o Estado dessa maneira. Eu posso também organizar o Estado como aconteceu
no Império Romano, por exemplo. Que o Império Romano era um estado gigantesco que durante muito tempo teve um rei, depois a gente teve um senado e depois a gente vai ter um imperador. Eu posso pensar o estado organizado, por exemplo, como foi a Grécia Antiga, naquele modelo de estado-nação, bem separado de estado-nação, desculpa, de estados independentes, né, de cidades independentes umas das outras. Então, quando eu estou falando do estado, ok, eu tenho várias formas de organizar ele. Beleza, vou repetir de novo. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Ou alguém não entendeu? Pessoal, falem comigo. Tá tranquilo, professor. Pronto. Olha só. Quando eu estou falando de nação para vocês, certo? Quando eu estou falando de nação para vocês, aí a gente vai ter uma diferença, certo? Qual é a definição? Então, quando eu estou falando de Estado-nação, eu estou falando do Estado organizado da maneira com que a gente vê hoje, associado à ideia de nascimento em um local, de uma cultura em comum, de uma língua em comum, de uma origem histórica em comum, certo? Ou não entenderam? Vocês estão me deixando de toco, eu vou ficar triste, vou entrar em depressão e vou cortar meus pulsos na Finlândia. Tô brincando. Seria como os judeus que antes não tinham o país deles, por exemplo? Não, veja bem. Bora para cá, certo? A gente não fala que o Brasil é uma nação, né? Todo mundo não Sim. fala isso, né? Aí eu pergunto para você, por que você considera o Brasil uma nação? O que a gente tem para ser considerado uma nação? A gente nasceu aqui. Certo, vou botar aqui. Você está dizendo nasceu aqui. O que mais? Participem, pessoas. Falem, por favor. A origem histórica é a mesma. Origem, perfeito. Origem histórica é a mesma. Isso é a chave para entender a parada do Estado-nação. O que mais? Continue. A gente tem uma cultura própria brasileira. Cultura própria. João Vitor, é o contrário, João Vitor. É o contrário do que você está dizendo. Quando a gente está falando de nação, a gente está falando de uma cultura em comum, certo? De uma cultura única, que faz o cara se dizer assim, eu sou brasileiro. Essa é a chave, essa é a diferença do Estado moderno absoluto para o Estado-nação. É afirmar que aquele Estado, aquele território, aquele país, ela tem uma origem em comum, que as pessoas que nasceram naquele local possuem uma história particular, possuem uma cultura que é só delas, possuem uma língua que é só delas, certo? Possuem uma formação histórica, cultural, intelectual, linguística, que é só delas. Que é o que vai fazer você chegar, viajar para outro país e dizer, eu sou brasileiro. E que vai fazer com que o outro cara chegue e diga, eu sou norte-americano, eu sou inglês, eu sou Japão. Japão, ó, viagem, desculpa. Eu sou japonês. Certo? Então, o Estado-nação é quando, certo? E aí eu vou repetir para vocês, é quando a gente une a concepção de Estado e a concepção de nação. Vai ser um novo modelo de Estado criado no século XIX, certo? Vai ser um novo modelo de Estado criado no século XIX e que hoje ele é o manda-chuva, ele está em todo lugar. Eu vou só ler o conceito oficial de Estado-nação para vocês
e perguntar se vocês ainda têm alguma dúvida, certo? Um Estado-nação é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. Eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou colombiano, eu sou equatoriano, eu sou peruano, eu sou haitiano, certo? É isso que ele está falando. Aquela cultura e aquela história que a gente acha que é em comum, então eu vou dizer, ó, toda essa origem histórica e cultural que tem ao longo desses séculos passados faz com que eu me sinta brasileiro no momento em que eu nasci. Continuando, sob esta perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são estados-nações, isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas medidas. Certo? Todo mundo entendeu o que é Estado-nação? Yes. Ainda bem, certo? Aí agora a gente vai diferenciar, tudo bem? O que é o Estado e o que é a nação, certo? O que é o Estado e o que é a nação. E, dentro desse aspecto, eu vou dar uma lidinha sobre essa diferença e quero que vocês se liguem. As nações antecedem o Estado. Vou repetir. As nações antecedem o Estado e tem um caráter subjetivo e humano. Já um país é uma designação geográfica que normalmente coincide com o Estado, certo? Mas a gente tem estados e nações sem países, certo? Como, por exemplo, os ciganos. Os ciganos é uma nação, certo? Por que os ciganos é uma nação, pessoal? Porque eles têm uma cultura própria, certo? Eles têm uma língua em comum, tudo bem? Eles têm uma história em comum também. Eles se identificam enquanto ciganos. Mas os ciganos têm estado, pessoal? Vou perguntar para vocês: os ciganos têm estado? Não. Agora eu pergunto: todo mundo entendeu a diferença entre estado e nação? Sim. Sim, E as professor. pessoas, e vocês também entenderam a união do estado-nação? Todo mundo entendeu isso? Sim. Eu espero muito que vocês tenham entendido, ok? Espero muito que vocês não tenham dito sim da boca para fora, porque isso é muito importante. Muito, mas muito importante mesmo. O que é que acontece, seres humanos tão maravilhosos? Este modelo de Estado aqui, isso que eu falei esse tempo todinho, ele vai ser criado agora. Ele vai ser criado no século XIX, ele vai ser criado aqui no nosso continente com o processo de independência. Tanto o processo de independência do Brasil quanto da América Latina como um todo. A gente vai ter o nascimento, a partir do século XIX, a partir desse momento, no nosso continente, de vários estados, nações, certo? Colômbia, Argentina, Uruguai não, Uruguai vai nascer da gente. Quem vai contar isso para vocês vai ser Egito, certo? Paraguai, não sei se vocês sabem dessa história. Que mais a gente tem aqui? Equador. Tudo isso vai ser Estado-nação. Por exemplo, bora pegar o nosso caso. A gente fica independente em que ano, pessoas? 1500. Não, 1500 foi o Jonathan. descobrimento, John. Bora lá. E tá vendo como o conceito de Estado-nação faz com que a gente se confunda? É normal, certo? É normal. Tá. Sem bronca, sem estresse. O Brasil ele fica independente em 7 de setembro de 1822.
Tanto é que o nosso amado feriado do 7 de setembro está aí chegando, certo? Quando o Brasil fica independente em 1822, o Brasil precisa, a partir de agora, construir o seu Estado, né? E precisa construir o que é nação. E aí eu pergunto, você dizer eu sou brasileiro, existia em 1500? Não. Uma pessoa que nascia em 1680 aqui no Brasil, ela dizia eu sou brasileiro? Não, eu sou da colônia portuguesa na América do Sul. Ele não dizia nada, na verdade, Ítalo, porque ele não sabia nem o que era. Entende? Assim, e, o Frei Vicente de Salvador, eu sei que vocês não assistiram, né? Eu fiz uma live com um colega meu sobre sabe com quem é que você está falando e pá, né? E o Frei Vicente de Salvador, que vai ser um dos primeiros caras que vai escrever um livro de história do nosso território, né? Que não é um livro de história oficial do nosso país e tudo mais, mas ele vai dizer, ó, as pessoas aqui, elas não se unem não, elas não estão juntinhas não. O colono odeia o português, o escravo, né, o africano odeia o português e odeia o colono também. O português quer explorar o colono e ainda explora o africano. Então a galera aqui não se bate não e tal. Isso o cara tá falando em 1637, certo? E hoje a gente continua do mesmo jeito, né? O sabe com quem você está falando é um exemplo clássico de como as pessoas não conseguem conviver em sociedade e são extremamente autoritárias por causa disso. Então, não se esqueçam, beleza, pessoal? O Estado-nação, ou o modelo que a gente tem hoje de país, de língua em comum, de hino nacional, de Copa do Mundo e de que eu vou representar as cores e as bandeiras do meu país, que eu vou para a Olimpíada defender o meu país. Tudo isso que vocês veem na TV, que a gente vê no dia a dia, de ter que parar, botar a mão no peito e cantar o hino nacional, de ter que respeitar a bandeira daquele país, que você não pode fazer nada, do símbolo de importância que aquela bandeira representa. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi construído aí, no século XIX, nesse momento da independência, tanto do Brasil quanto dos outros estados latino-americanos. Tranquilo? Tá finalizado isso. Todo mundo entendeu isso. Semana que vem eu vou perguntar de novo, meu irmão. Vou perguntar de novo semana que vem. Então, o Estado-nação que foi formado a partir da independência dos países latino-americanos, pessoal, ele possui esses fatores, certo? Ele possui essas características. Alguns países que vão surgir, eles não vão possuir essas características exatas, ok? Por exemplo, quando a gente está falando da independência do Haiti, que eu vou falar para vocês na semana que vem, por exemplo. Quando eu estou falando da independência do Haiti, o Haiti ele tem um processo histórico que é único, porque ele é colonizado pelos espanhóis, mas ele vai cair na mão dos franceses depois de um tempo. E o Haiti vai ser o primeiro local das Américas a abolir a escravidão e vai ser um dos primeiros países a ficar independentes sob uma revolução negra de ex-escravos. É uma coisa única e original no processo histórico desse país e é única e original no mundo como um todo, certo? No mundo como um todo. A Revolução do Haiti é algo que a gente chama de sui generis na história, certo? Aqui, o iluminismo, ele vai bater, como vai bater no Haiti, como vai bater no que hoje é a Argentina, como vai bater no que hoje é o Uruguai. A gente vai ter também a independência dos Estados Unidos em 1776 como um dos fatores primordiais e muito importantes desse processo de independência, porque os Estados Unidos vai ser o primeiro país das Américas a se tornar independente e a de formar o seu Estado-nação, né? De criar um modelo onde o cidadão vai ser igual, onde a gente vai ter uma Constituição que todos vão ser iguais e que precisam seguir, né? Esse modelo de Estado,
ele não existia até a gente ter, os Estados Unidos aí mandando à frente, e a própria independência dos Estados Unidos vai influenciar a Revolução Francesa também, certo? A gente também vai ter a Revolução Industrial, que vai fazer com que economicamente o mundo passe por um processo de mudança muito acelerado, e esse processo de mudança econômica do mundo vai ter consequências para todos os países do globo, certo? Principalmente no que tange a substituição do modelo de exploração econômica do escravo para o modelo de exploração econômica do trabalhador assalariado, né? O escravo passa, né? O escravo africano passa a não ter mais a preferência dessa mão de obra para ser usada na Revolução Industrial. Não vai ser mais, para os grandes industriais e para os grandes capitalistas, benéfico explorar a mão de obra escrava. É por isso que a gente vai ter essa liberação em muitos países disso. É por isso que a Inglaterra vai pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Isso não significa que eles eram bonzinhos, certo? Vocês sabem como está a situação da maioria negra no mundo hoje, por causa dessa exploração, mas é o que vai acontecer. E por último, por penúltimo, desculpa, as guerras napoleônicas na Europa, elas vão gerar consequências e influências para cá, para a América. Vai ser para o Brasil, vocês devem ter visto com o Egito, com a vida da família real, em 1808. Sim. Vocês devem ter visto com o Egito também as guerras napoleônicas em Portugal. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas vocês vão ver com o Egito, ok? Ele fugiu para cá. Isso. Então, do mesmo jeito que era napoleônica, né, que as guerras napoleônicas elas vão influenciar a independência do Brasil, não esse processo de independência nosso, naturalmente ele vai influenciar a América Espanhola também, certo, pessoal? No caso da América Espanhola, a gente tem um acréscimo, a gente tem uma coisa pior. Qual é? Quem mandou na Espanha durante muitos anos foi o irmão de Napoleão Bonaparte, o José I, José Bonaparte, certo? Na história espanhola das guerras napoleônicas, vai acontecer uma coisa completamente diferente com Portugal. Por quê? O que é que a coroa portuguesa faz, como vocês sabem? Ela foge toda de Portugal e vem aqui para o Brasil. E aí diz, o Império Português agora tem sua sede no Brasil, não é mais em Portugal. Então a coisa vai se inverter. Na Espanha não, pessoas. Na Espanha, Napoleão vai invadir, Napoleão vai destronar o rei espanhol e ele vai botar seu irmão como rei agora. Então é completamente diferente, certo? Completamente diferente do que vai acontecer com Portugal. E isso cria uma convulsão social aqui nas colônias espanholas da América. Porque quando você corta a cabeça de quem manda, né? Quando você corta a cabeça do Leviatã, que no caso é o Império Ultramarino Espanhol, quando você acaba com a corte espanhola, com a coroa espanhola, o resto da galera, todos os seus súditos ficam desnorteados, ficam meio doidos, né? E isso vai gerar essas convulsões sociais. Isso vai gerar esses complicadores. Então, a partir daí, essa elite criolla, certo? E aí, no espanhol, você pode pronunciar dois L's de várias formas diferentes, certo? Você pode falar criolla, você pode falar crioja, você pode falar criocha. São três formas diferentes, dependendo do país onde você esteja falando espanhol, ok? Eu vou falar criocha aqui. Essa elite criolla, ela era, como eu disse para vocês, filhos de pessoas nascidas aqui, de colonos daqui, com espanhóis, ou filhos de espanhóis nascidos aqui, certo? Que ela se transformou na elite colonial, que ela se transformou na elite daqui, das colônias espanholas. Do mesmo jeito que a gente vai ter o senhor de engenho como elite colonial, ok? A gente vai ter essa elite criolla como elite colonial na América Espanhola. E é esta elite que vai se organizar agora sobre todas essas influências para
meter, guerrear dentro desse processo de independência, certo? Os ideais de liberdade e independência passou a ser compartilhado aí eu vou botar entre aspas, maioria, esqueci de botar as aspas, entre a maioria da população, certo? Mas os interesses dos contingentes populacionais eles vão ser diferentes, né? E os interesses, inclusive, dos líderes desses processos revolucionários, elas também vão ser diferentes. Então, o que o Bolivar e o San Martín concebiam para as colônias espanholas não é o que vai acontecer, principalmente. Principalmente o Simão Bolivar, pessoal, que a gente vai falar já mais deles, ele imaginava que fosse criar um único país, um grande país, uma grande América, dizemos assim. E se isso acontecesse, né, a gente só teria basicamente 2 ou 3 países aqui na América, né? A gente teria o Brasil, a gente teria esse país que seria criado pela ideia do Bolivar, a gente teria o Uruguai, que o Uruguai vai ficar independente da gente, certo? O Uruguai era uma colônia nossa. O Uruguai era um território nosso, era uma província do Brasil, que era chamada de província cisplatina, certo? A formação do Uruguai ela é um pouco diferente. Então, essa divisão administrativa que o Império Espanhol botava nas suas colônias, ela vai passar por um processo de modificação, certo? A partir das guerras de independência. A gente vai ter essa organização social que eu já tinha mostrado para vocês na semana passada, certo? Eu estou só, antes que a gente acabe recuperando isso, para vocês verem como é que funcionavam os estratos sociais. Então, o grupo que vai começar a bater para que esse processo de independência aconteça é esses aqui, ó, esses crioulos, ok? Os mestiços vão lutar pela independência, os índios vão lutar pela independência, os negros também vão lutar pela independência, mas esses 3 grupos aqui não vão ter os seus desejos atendidos ou não vão conseguir liderar esse movimento diferente dos crioulos. Beleza, pessoal? De boa? Está tranquilo? Está favorável? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo sabe diferenciar o Estado-nação do Estado moderno? Tranquileque. Bom, muito bom. Vou terminar na semana que vem detalhando